O Ipiranga de Erechim é um dos times mais tradicionais do interior do Rio Grande do Sul. É presença carimbada em praticamente todas as últimas edições do Campeonato Gaúcho e está na Série C buscando aí uma classificação para a Série B e está batendo na trave há muito tempo, isso deve acontecer em breve. É um time fundado em 1924 que recebeu diversos jogadores de renome ao longo de sua história, sem falar no belíssimo estádio do Colosso da Lagoa, que abriga torcedores apaixonados em Erechim. Bom, o desafio que eu me coloquei no Futebol Manager era pegar o Ipiranga de Erechim e colocar no topo do futebol brasileiro. Bom, o cenário para começar esse vídeo, né, e essa carreira pelo Ipiranga de Erechim, ele não era tão animador. Eu gosto de começar em times da Série C, porque são times que têm uma mínima estrutura já montada e a gente está mais próximo da Série A do que começando lá nas divisões inferiores, obviamente com trabalho e outras coisas da vida. É difícil engajar num save do Futebol Manager começando lá de trás. Admiro muito quem consegue, mas para mim um time da Série C é o ideal porque ali 2, 3 anos você consegue chegar na Série A com um time bem estruturadinho e começa a se divertir no topo do futebol brasileiro. A chegada no Ipiranga de Erechim apresentava essas condições aqui. Condições de treino muito ruins, a gente tem más condições de treino, a gente tem más condições de camadas jovens, né, más condições para que os jovens possam treinar. Um time que tinha poucos seguidores nas redes sociais, se a gente for ver aqui 40.651, a previsão da imprensa era terminar em sexto na Série C deste ano, coisa que não garantiria para nós uma vaga na Série B do ano seguinte. Então esse foi o cenário encontrado para o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, meus amigos, o primeiro passo na chegada do clube foi a montagem da comissão técnica. Aqui eu tô, obviamente, em 2029, não vou conseguir voltar na comissão técnica que eu tinha lá em 2024, mas eu quero destacar para vocês que o primeiro ponto que eu fiz aqui na criação da cultura foi trazer profissionais que ficariam conosco enquanto eles conseguissem ficar conosco, enquanto o nível deles não fosse ultrapassado pela divisão que a gente tá, e enquanto eles quisessem ficar no Ipiranga de Erechim. E aí eu destaco, por exemplo, profissionais como o Juliano Roxo, que chegou em 2024 conosco e está em 2029 e é campeão brasileiro com o Ipiranga de Erechim, mesmo vindo lá da Série C. A gente tem outros profissionais, o nosso diretor desportivo está conosco desde o começo, desde 2024. É um cara conhecido de quem joga Futebol Manager. Se a gente pegar aqui os nossos fisioterapeutas, também estão conosco desde 2024. Então, assim, a criação da cultura, ela começa muito com esses profissionais que estão conosco desde o começo e na criação de uma tática que vem nos acompanhando desde o começo do jogo. Aqui, novamente, estou em 2029, não vou conseguir mostrar o começo dessa tática, mas venho trabalhando esse 4-3-3 com 2 jogadores no meio campo há muito tempo. Obviamente, às vezes tem uma variação tática, às vezes o André Anderson vai para cá, às vezes o Baralhas se une aos homens do meio campo. Aqui é Baralhas, aí. E aí a gente consegue fazer uma outra visão tática, mas esse 4-3-3 foi fundamental para que os jogadores que chegassem no clube soubessem que essa era a minha tática favorita e assim a gente pudesse criar essa cultura dentro do clube. Profissionais que estão conosco há muito tempo e uma tática focada em jogar futebol com posse de bola, ofensiva, para que a gente pudesse ao longo dos anos desenvolver esse time do Ipiranga de Erechim. Bom, meus amigos, a criação de uma cultura no Ipiranga de Erechim, ela começa pela tática. Percebam que eu tô mostrando pra vocês esse jogo do dia 4 de fevereiro de 2024 e eu escalei um 4-3-3. Aqui os jogadores que estavam atuando conosco no início do Campeonato Gaúcho daquele ano. E agora eu vou botar na tela pra vocês o time campeão brasileiro, que também jogava no 4-3-3 e a gente tá no ano de 2028. Então a criação da tática foi fundamental nessa consolidação de uma cultura do futebol que eu queria no Ipiranga de Erechim. Então esse é o primeiro ponto. A criação de uma tática que me acompanhou ao longo de toda a carreira. Obviamente teve algumas variações, obviamente eu tive que mudar alguns jogadores de posição, mas a cultura começa pela tática. Os jogadores chegam, entendem o papel que eles têm que desempenhar, a gente treina os jogadores para as posições que a gente quer que eles desempenhem em campo e assim a gente consegue então desenvolver uma cultura de futebol dentro do Ipiranga de Erechim. Vamos então para o que interessa, como foi então esse começo na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente teve muitas contratações e aqui eu falo para vocês, tem um vídeo aqui no canal mostrando como conseguir empréstimos gratuitos. E eu abusei dos empréstimos gratuitos no começo do jogo.
Isso, a ideia era que a gente montasse um time competitivo para o Campeonato Gaúcho e pudesse ter tempo de preparar o time para a Série C. Então trouxe um monte de jogador que foi aparecendo para mim. Ricardo Matias é mais conhecido, mas outros jogadores de outros lugares do mundo com empréstimos gratuitos, e comecei a botar os meus olheiros para prospectar jogadores. Trouxemos bons nomes como o Felipe Araruna, que é um jogador muito interessante para o Futebol Manager, zagueiro Roberto, Ronaldo Henrique, ele que é melhor que o Tony Kroos. Então assim, a gente teve muitas contratações de jogadores por empréstimo para ajudar a montar esse time inicial, e trouxemos, com os nossos olheiros trabalhando bastante, jogadores livres que nos ajudaram a esse início de temporada. Obviamente, um pouco mais adiante, a gente vai ver que na janela do meio do ano, a gente busca mais algumas contratações com um time um pouco mais consolidado. A gente consegue fazer com que os nossos olheiros busquem atletas mais qualificados com calma, porque eles só seriam inscritos na segunda fase da temporada. E a gente faz a grande contratação aqui do Gustavo Assunção, que é um volante muito conhecido de quem joga Futebol Manager, um volante que tem carreira na Europa e topou aqui chegar conosco. Obviamente, hoje em dia ele já não está mais aqui no Ipiranga de Erechim, porque ele acabou sendo vendido contra a minha vontade, mas a gente teve ele fazendo parte da nossa história ao longo de toda a Série C e sendo muito importante nos momentos em que a gente precisou nos anos de 2024 e 2025. Então é isso, a cultura é trazer jogadores por empréstimo de graça para montar um time base, trazer jogadores livres no mercado e procurar contratar jovens que a gente pudesse desenvolver dentro do clube, nos ajudassem dentro de campo e a gente pudesse fazer vendas futuras. Aqui o orçamento é muito baixo, então a margem de erro é muito pouca. Então os nossos olheiros precisaram trabalhar para montar esse time que a gente foi levar para a Série C daquele ano. Eu vou mostrar para vocês então em 2024 como é que foi. Obviamente não vou passar jogo a jogo. A gente teve aqui uma decisão de Campeonato Gaúcho, onde a gente conseguiu chegar contra o Grêmio. Acabou perdendo o título, mas a gente já tinha ali uma escalação bem consolidada com estes atletas, jogando no nosso 4-3-3. Conseguiu fazer frente ali ao time do Inter, conseguiu ganhar a semifinal, mas acabou perdendo aqui num empate, numa derrota para o Grêmio. Pois bem, fomos para a Série C do Campeonato Brasileiro e fizemos uma Série C muito interessante, com alguns jogadores se destacando. O Arriagada era um jogador emprestado pelo Atlético Paranaense para nós, estava fazendo seus golzinhos. Trouxemos o Camilo lá do Figueirense, trouxemos o Wakaso lá da Europa, que estava livre no mercado, nossos olheiros acharam, a gente conseguiu trazer para o clube. Dylan Borreiro chegou por empréstimo e aqui a gente conseguiu então montar um time bem interessante para disputar a Série C. E percebam que a gente fez uma Série C muito tranquila até chegar na reta final. Nosso time vai muito bem, classifica em primeiro lugar e nos últimos jogos resolve que não quer mais jogar futebol. A gente chega contra os jogos contra o São Bernardo aqui, que são os decisivos, e a gente acaba acontecendo isso. Percebam que tem um 90+6 aqui e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse 90+6. Percebam, meus amigos, que o meu time não estava jogando absolutamente nada. A gente já tinha, inclusive, abandonado a nossa cultura e tentado de qualquer jeito botar esse time pro ataque a fazer gol. Precisávamos ganhar do São Bernardo para ter alguma chance de subir, nem que fosse em segundo lugar no grupo. O nosso Lucas Mugni aqui já estava emprestado ao clube tentando fazer com que as coisas dessem certo. A gente vai ver então como foram os gols dessa partida. A gente tem o lateral Riquelme cruzando para o Roberto, o zagueiro, fazendo 1-0. Depois pênalti para o Ipiranga, para o São Bernardo, empatando o jogo. Depois a gente vai buscar o nosso gol, o Tomás Andrade, ex-jogador do Atlético Mineiro, cruza para o Fernandão, que é ex-jogador do Vitória, aqui muito importante na nossa Série C, faz o gol que vai nos dando aí uma chance de ir para a Série B, mas aos 95 minutos, outro pênalti, o nosso time entrega a classificação e a gente não sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a vontade aqui era desistir já, né? Mas enfim, a gente seguiu no save com o Ipiranga de Erechim porque confiava nessa cultura. A cultura que a gente criou no clube, os profissionais da comissão técnica já conheciam o nosso trabalho, a nossa tática já estava sendo imposta aos jogadores, apesar daquela reta final que a gente teve que ir pra loucura e não deu certo. Então os nossos olheiros trabalharam muito e a gente começou a trazer aí jogadores de muita qualidade de forma livre no mercado. Olhamos pra Série D, onde a gente trouxe o Bruno Jesus, que era o zagueiro que tinha se destacado, trouxemos o Gustavo Nescau, trouxemos o Rodrigo Ferreira, que foi importantíssimo para nós, aqui ele já está até aposentado, para a lateral direita. A gente conseguiu trazer um Mantuan, a gente trouxe muito jogador
que os nossos olheiros trabalharam em cima, trabalharam por meses para achar esses atletas e a gente conseguir montar um time bom para o próximo ano. A ideia aqui era ter um time de Série B na Série C para que a gente não tivesse sustos e foi isso que a gente vê. A gente tem o Luiz Oyama aqui e aqui a cereja do bolo. Rodrigo Muniz estava livre no mercado, os nossos olheiros localizaram ele, a gente fez uma boa proposta pelo Rodrigo Muniz e ele chega livre pra gente em 2025, o que é uma mudança de jogo, porque a gente passa a ter um jogador aí praticamente nível de seleção brasileira jogando a Série C, coisas do Futebol Manager que a gente se aproveita. Então o Rodrigo Muniz chegou para nós e isso aqui foi trabalho de olheiro, viu? Investimento nos olheiros, procurando esses atletas livres no mercado no momento certo pra gente conseguir fazer aí esse time que disputou então a Série C desse ano, com o Matheus Babi chegando para ser o reserva dele. Isso é importante porque eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vou só mostrar para vocês como foi aqui a segunda parte da temporada, onde a gente já começa a implementar a chegada de jogadores jovens. A chegada de jogadores jovens que a gente posteriormente venderia para outros clubes. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como achar esses jovens jogadores, não vou ficar me repetindo aqui, mas a gente trouxe grandes nomes que no futuro renderiam um bom dinheiro. Por exemplo, o Rafael Rios, que está aqui em vários vídeos do canal, e entre outros jogadores jovens que estavam em times menores, que serviram muito para que a gente pudesse no futuro conseguir fazer uma grana boa aí. Eles não entregaram tanto dentro de campo, o Leilson também, mas eles nos deram uma grana muito interessante para que a gente pudesse fazer um crescimento sustentado do Ipiranga de Erechim. Pulando aqui para a temporada 2025, que é a que a gente está vendo, a gente percebe que o Gauchão novamente foi bom, a gente acaba sendo eliminado aqui na semifinal pro Grêmio, mas a gente consegue fazer um jogo muito bom. O Rodrigo Muniz destruindo, né, porque é um jogador muito acima do nosso nível. A gente então faz uma Série C excelente, excelente. Só que de novo, meus amigos, de novo estamos aqui com problemas na reta final, a gente quase entrega a classificação, a gente tenta de todas as formas entregar a classificação para os outros times, e eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe muito engraçado sobre quem foi o meu vilão nessa Série C. Apenas vejam aqui, estou com o meu 4-3-3 montado, aqui o nosso Rodrigo Ferreira fazendo a lateral muito bem, Lucas Silva ótimo lateral esquerdo, Danilo Fernandes, o grande responsável pelo nosso acesso, com jogadores aqui de meio campo também já consolidados, o Otávio, o Iago Felipe, o Luiz Oyama e o Rodrigo Muniz no ataque. Mas olha quem era o centroavante do São José, o K9, ele mesmo. Kelvin Oliveira era o centroavante do São José nesse momento aqui, e vocês vão ver o que ele fez comigo para praticamente me tirar aí a Série B do ano seguinte. A gente tá vendo, olha o Kelvin aí pela ponta, cruzando a bola pro Calazans fazer 1-0, Danilo não pegou. A gente vai empatar a partida, porque o Ipiranga luta, o Diego Rosa tá fazendo de pênalti aos 72 minutos, um empate muito importante pro Ipiranga, e aos 82 inverte, né? O Calazans vai cruzar a bola na área e o K9 vai cravar. 2-1 pro São José contra a gente, nos deixando em uma situação muito apertada. A gente teve um final de Série C muito complicado. Os nossos dois centroavantes se machucaram nas primeiras partidas. A gente teve que inventar jogadores no ataque. Eu tive que ir atrás do Allan Kardec no último dia da janela para compor o grupo. Então aqui foi difícil. O Matheus Babi joga o primeiro jogo e se machuca. O Muniz já estava machucado. A gente tem que ir para os próximos jogos então com o Arriagada, que era o terceiro centroavante, e o Allan Kardec no banco. A gente enfrenta diversas dificuldades aqui. A gente tem que inventar jogadores na função de centroavante, porque não tem quem jogue ali de uma forma convincente. A gente conta então com a volta do Rodrigo Muniz no penúltimo jogo, e aqui no empate de 2-2 a gente consegue, ainda que com o Fernando Henrique expulso aos 72 minutos, a gente consegue a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. O K9 tentou, o nosso time tentou entregar, mas o Danilo Fernandes garantiu aí uma classificação mais tranquila para nós. Tranquila nada, né? Apenas uma classificação para nós, para a Série B do Campeonato Brasileiro, finalizando assim a primeira parte dessa nossa construção do Ipiranga. Então, uma comissão técnica bem definida, uma tática bem definida, então uma cultura criada aqui no time do Ipiranga de Erechim, dinheiro bem gasto, a maioria dos jogadores que chegaram em definitivo eram prospectados, a gente não fez contratações sem conhecer os jogadores, muitos empréstimos para compor o clube, e a gente chega então na Série B do Campeonato Brasileiro. E bom, meus amigos, para subir o nível do Ipiranga de Erechim, chegar numa Série B e competir, a gente precisava fazer uma venda, porque a gente não tinha uma bilheteria tão boa, a Série B não tem uma fonte de renda tão boa, Copa do Brasil a gente não iria longe, então a gente precisou fazer uma venda, a gente optou por vender o Rodrigo Muniz. Fortaleza fez uma proposta, eu rejeitei, fez outra proposta, eu rejeitei, cheguei e falei, me dá 60 milhões que resolve os meus problemas, e aí sim eu vendo o Rodrigo Muniz. O Fortaleza aceitou
e ainda me deixou com uma boa cláusula de futura venda. Tem vídeo aqui no canal explicando como incluir a cláusula e a importância dela para um dinheiro futuro. Então o Rodrigo Muniz acaba sendo vendido para o Fortaleza, nos garantindo aí um saldo positivo na conta. E aí a gente começa a investir em jovens jogadores. Percebam que a gente vai para o mercado e começa a trazer esses atletas aqui, como o Bangurá, como o Augusto, como o Ramadan, como o Alarcon, como outros jogadores que estão disponíveis em clubes menores. Eu já mostrei aqui no canal como achar esses jogadores e a gente começa então a investir nosso dinheiro de forma muito forte nesses jovens atletas que no futuro garantiriam pra gente aí uma boa margem de transferência e garantiriam a continuidade do crescimento do Ipiranga. Então, estrutura e jovens jogadores foram os pontos que a gente investiu para subir o nível do Ipiranga. O K9 teve que chegar, né, depois do que ele fez contra nós. A gente fez a contratação do K9 e botou os olheiros para procurar atletas. Trouxemos 2 argentinos lá do Tajeres, trouxemos o Júnior Brumado, que viria a ser o grande substituto do Rodrigo Muniz, trouxemos o Pedro Morisco. A gente precisava muito de um novo goleiro. O Nazareno Duran vai ser personagem importante da nossa Série B aqui, ele virou o nosso goleiro titular. Então esse foi o time que a gente montou para a Série B, depois eu vou mostrar para vocês como ficou a tática, mas aqui o importante é a venda do Rodrigo Muniz, e já mostro para vocês aqui o Rafael Rios, que já foi tema de vídeo aqui no canal, que é a primeira venda que a gente faz de atletas que a gente trouxe por um preço muito baixo, prospectamos, achamos e conseguimos vender por Chelsea por 13 milhões, e assim a gente começa a nossa cultura de venda de jovens jogadores. Isso garantiu que a gente conseguisse fazer os investimentos em estrutura do clube. Vou botar para vocês na tela como é a estrutura do Ipiranga hoje e como era antigamente. Isso é solicitando para a direção melhorias em instalações. Se a gente tem boas finanças, a gente pode solicitar para que a direção melhore as camadas dos jovens e o treinamento dos jovens, no caso, e melhore as instalações de treino, o que faz com que jovens se desenvolvam mais e melhores jogadores queiram estar no nosso clube. Então a gente botou uma boa parte do dinheiro nisso, o resto do dinheiro a gente botou em bons jogadores e em observação. A observação virou mundial, a gente colocou o máximo que a gente podia em observação para que a gente pudesse achar jogadores no mundo todo. Na agenda eu mostro para vocês como foi a Série B. A gente fez novamente um Campeonato Gaúcho muito adequado, aqui é 2026. A gente fez um Campeonato Gaúcho muito adequado, a gente consegue então chegar na final do Campeonato Gaúcho, dessa vez a gente perde pro Inter, o Júnior Brumado já tomando o lugar do Rodrigo Muniz, que a gente precisou fazer a venda. Mostro pra vocês como estava a tática quando a gente fez essa vitória aqui contra o Grêmio, né? A gente conseguiu fazer um 4-0 contra o Grêmio aqui. Vou mostrar pra vocês como foi essa tática, pra vocês entenderem como a gente chegou para a disputa da Série B. Então, temos a comissão técnica fixa? Temos a nossa tática bem implementada? Temos. Os nossos olheiros buscaram para nós o Kaique, jogador que hoje, se eu não me engano, é do Bahia, mas que estava no Manchester City anteriormente. Estava de graça no mercado, trouxemos para nós. Júnior Brumado estava de graça no mercado, trouxemos para nós. O Enio, jogador que vem se destacando aí pelo Juventude, ficou de graça no mercado, a gente trouxe. Nossa prospecção achou uma dupla de zaga boa. O Juan, que hoje é jogador de São Paulo, também chegou para nós. A gente conseguiu 2 laterais muito bons. O Rodrigo Ferreira aqui não foi bem, mas conseguimos 2 bons laterais para uma disputa de Série B. A gente conseguiu o Duran, que é um ótimo goleiro. E com essa tática bem montada, a gente conseguiu aí ganhar do Grêmio de 4-0. Não vou botar os gols aqui pro vídeo não ficar muito longo, só queria demonstrar para vocês como estava o nosso time nesse momento. A gente ainda trouxe Luiz Oyama, a gente trouxe os jogadores lá do Tajeres, o artilheiro do Campeonato Peruano chegou para nós também. Então esse foi o Ipiranga que a gente montou para a temporada. A gente vai passar um pouquinho mais aqui para ver que a gente conseguiu uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente foi eliminado aqui pelo São Paulo, mas o nosso Rafael Rios, jovem jogador contratado lá atrás, que depois foi vendido ao Chelsea, conseguiu aí fazer grandes jogos contra o São Paulo, e a gente fez uma boa Série B. A gente fez uma Série B muito interessante, a gente conseguiu aí fazer ótimos jogos no começo da temporada, mas na reta final, pelo 3º ano consecutivo, o Ipiranga de Erechim tenta e entrega o campeonato. Novamente a gente não é campeão da Série B. Percebam aqui a nota do meu goleiro: 6-4, 6-4, 6-4, 6-1. O Nazareno Duran foi muito importante para nós no começo da temporada. Ele é um goleiro muito bom. Inclusive aqui no Ipiranga de Erechim, ele é considerado, ele já foi, né, até prospectado para a seleção argentina. O problema é que ele não gosta de grandes jogos. E isso é uma característica que a gente, por mais que tenha colocado ele em grupos específicos ali de tutoria,
ele não consegue ir bem nos grandes jogos. Isso fez com que a gente perdesse, basicamente, a nossa Série B, porque o nosso goleiro entregou muitos gols. Então a gente não é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, mas alcança o objetivo de chegar na Série A do Brasileirão. Até aqui é aquela coisa, né? A gente fica feliz pelas classificações, mas fica triste pelo final de campeonato. Infelizmente, o Ipiranga não estava conseguindo consolidar os seus títulos, mas conseguimos chegar aí na Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente vai para o nosso terceiro capítulo. Bom, e vamos em busca da consolidação com o Ipiranga na Série A do Brasileirão. Para isso, a gente mantém a cultura do clube de fazer boas vendas, de contratar muitos atletas de forma livre, muitos atletas jovens que possam ficar conosco aí por um tempo, a gente desenvolve e depois a gente faz a venda. O Ierai aqui, por exemplo, ele tá no Brighton, então é um jogador que a gente trouxe praticamente de graça, aqui mostra que a gente trouxe de graça e a gente consegue vender. Mas isso aqui eu já falei nos últimos vídeos, nos últimos capítulos, então eu não vou ficar me repetindo. A gente também faz bons investimentos, a gente traz o Luiz Júnior pro nosso gol, manda o Nazareno Duran lá pro Tajeres para fazer as divisões lá, as decisões dele no Tajeres, aí é problema deles, não é mais meu. A gente traz o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, que é um excelente zagueiro da seleção brasileira, e aqui no jogo ele estava disponível para essa contratação. A gente contrata o Wellington para lateral esquerda. Aqui foi uma prospecção muito longa para conseguir achar um lateral titular para essa disputa da Série A do Brasileirão. A gente traz o André Anderson, traz o John, traz o Matheus Pereira, não é o do Cruzeiro, é um outro jogador que tem carreira consolidada fora do país, mas é muito importante para nós por aqui. Enfim, contratamos jovens jogadores e passamos a investir em um time titular que não mais vai ser alterado ao longo dos anos. Obviamente vão chegar contratações, mas a consolidação do Ipiranga passa por ter um time base que vai sendo só aperfeiçoado com o passar do tempo. Alguns jogadores vão sendo introduzidos no time. Eu vou mostrar para vocês aqui que a nossa equipe técnica continua a mesma. A gente teve a chegada do Tafarel esse ano, 2029, mas eu já mostro para vocês aqui como as instalações de treino investidas com melhores condições conseguem atrair melhores profissionais. O Tafarel topou vir aqui conosco. Ele não estava mais na seleção brasileira quando eu cheguei, então vi que ele estava livre, trouxe para o Ipiranga. Se a gente olhar nossa agenda, a nossa primeira Série A, aqui eu já estou mostrando para vocês como é que foram os últimos anos, mas 2027, a nossa Série A foi muito interessante. A gente faz um gauchão muito bom e a gente consegue então o título do Campeonato Gaúcho. A gente vai ver aqui os resultados de 3-0 e 1-0 contra o Inter. A gente consegue um 7-0 em cima do Grêmio aqui nesse jogo. O Grêmio estava com muitos jogadores reservas, é verdade. Aqui foi um resultado que foi muito influenciado porque os jogadores do Grêmio estavam muito cansados de uma partida da Libertadores e a gente acabou tendo então esse 7-0 contra o Grêmio no jogo de volta do Campeonato Gaúcho. A torcida não estava confiando muito, mas a gente foi lá e conseguiu a classificação e a gente consegue confirmar então o nosso primeiro título. O primeiro título vem contra o Internacional e eu vou mostrar pra vocês como é que foi, porque o gol veio aqui aos 90 mais um, mas a gente já tinha feito um bom jogo de ida. Vou mostrar pra vocês como foi esse nosso primeiro título. Bom, assim estava o nosso time, percebam novamente a nossa tática, o nosso 4-3-3 já sendo entendido pelos atletas que chegam. Luiz Júnior no gol, o Nardelli é um zagueiro que a gente colocou pelo lateral, porque estava impossível achar um lateral direito de qualidade. O Clayton Sampaio, que inclusive hoje em dia é jogador do Inter, mas aqui no nosso save a gente contratou para ser o nosso zagueiro do gauchão. O jovem Aldama, que é um regém do jogo que a gente trouxe. O Caio Roque, fazendo a lateral esquerda, antes da chegada do Wellington. O Kaique, o nosso volante, jogador que passou pelo Botafogo. Enio também com passagem pelo Botafogo e Juventude é o nosso volante aqui de criação. O Veiga, que é um menino formado no Boca Juniors, era o nosso volante. O nosso trio de ataque não jogou absolutamente nada nesse jogo, mas eram bons jogadores. Aqui o Raul, que depois a gente foi desenvolver como um meia. O Guerra, que é um atleta também lá das divisões inferiores da Argentina. E o Brumado no ataque. A gente então conseguiu colocar o nosso 4-3-3 em jogo. Atuou contra o Inter, fez uma ótima partida contra o Inter, jogando fora de casa, e consegue aí, nesse gol do Gonzalez, né, que é um jogador também argentino, superando o Ivan e fazendo 1-0, garantindo o título gaúcho para o nosso Ipiranga de Erechim. Nosso primeiro título aqui no Save, depois de tantas entregadas, foi interessante a gente conseguir então fazer esse título e trazer para a torcida do Ipiranga de Erechim essa primeira alegria. Depois a gente faz a Série A do Campeonato Brasileiro. Percebam aqui o Gabriel Carvalho já jogando, jogador que estava disponível lá na Arábia para ser comprado, e a gente então faz esse investimento num jogador que seria muito importante para nós. Tem um amistoso com o Chelsea aqui, e aqui é interessante citar, quando a gente vende o Rafael Rios para ele, a gente pede
pede um amistoso, né? E o Chelsea topa. Quando a gente tem um tempinho aqui, a gente coloca esse jogo aqui para ter uma bilheteria interessante. O nosso estádio ficou lotado, então a gente conseguiu aí uns 400, 500 mil reais de bilheteria só por causa desse amistoso. Jogamos com o time reserva para poupar o nosso time para o Campeonato Brasileiro. Fazemos um bom Campeonato Brasileiro. Temos os nossos problemas, é claro, o Ipiranga de Erechim recém chega, né, para disputar o seu primeiro Campeonato Brasileiro, então a gente acaba perdendo muitos jogos, a gente acaba se perdendo também na quantidade de jogos, a gente não tinha elenco para encarar isso aqui tudo, a gente perde pro Náutico aqui um jogo de 4-0 e depois a gente busca a classificação contra o Náutico, a gente faz um 4-0 retomando a nossa classificação contra o Náutico. A gente perde nos pênaltis, é verdade, né? Aqui tá o P pro Náutico. Então a gente faz o 4-0, mas perde nos pênaltis. E depois a gente faz uma reta final de Brasileirão, trocando vitórias por derrotas, e consegue uma classificação para Libertadores, que nos garantiria para o próximo ano a nossa primeira disputa de campeonato continental, né, campeonato sul-americano com o Ipiranga de Erechim e uma base de time montada para que a gente pudesse chegar então no nosso próximo capítulo, que vai aí mostrando como o Ipiranga de Erechim chegou ao título brasileiro. Em 2028, a gente precisa transformar tudo isso em títulos. A gente já tem uma boa estrutura, a gente tem uma comissão técnica, a gente tem uma tática, a gente está recheado de jovens jogadores que estão nos rendendo dinheiro a todo ano, a gente tem uma estrutura que já está muito boa, a gente já tem uma base de time, a gente precisa começar a ganhar, né? A gente ganhou o Gauchão no ano anterior, mas agora a gente quer títulos maiores. A gente faz o nosso maior investimento no Rian Francisco de São Paulo, e isso foi permitido porque a gente tinha muito boas vendas. A gente conseguiu vender o Ierai, como eu mostrei para vocês, por 30 milhões. A gente vende nosso centroavante, que chegou de graça, por 27 milhões. A gente vende zagueiro, a gente vende o lateral esquerdo, a gente vende muita gente. Outro jogador aqui que a gente trouxe para a base, a gente consegue fazer a venda. Todos com cláusula de 50% para que no futuro a gente pudesse ganhar mais dinheiro. Então isso permitiu que a gente fizesse os investimentos. A gente falou aqui no último capítulo sobre a consolidação do time. Agora é hora de trazer os jogadores que a gente acha que vão elevar o nível do time. Não tem mais por que trazer jogadores que vão chegar aqui e não vão atuar. Então o Rian Francisco chega para ser nosso centroavante titular. O Aranda chega para ser o nosso zagueiro titular. Ele que joga pelo lado direito ali. A gente traz o Gabriel Peck, que acaba não conseguindo jogar muito por questões de lesão. A gente traz o Diego Costa pra zaga, que é um jogador muito bom. E como a gente tá com uma estrutura muito boa e está bem no Campeonato Brasileiro disputando a Libertadores, a gente consegue trazer. A gente traz o Obregon pela lateral direita, traz o Andrei Santos do Chelsea, que é um jogador que estava esquecido lá no Chelsea. A nossa equipe de olheiros foi buscar ele para ser o nosso titular do meio campo. A gente traz o Baralhas para ser o nosso primeiro volante. E aí a gente começa a trazer também aqui o Doconal, é um jovem jogador nascido lá no time na Croácia, né? Nascido lá nas divisões da Croácia, a gente traz por investimento. Então a gente consegue aí apenas elevar o nível do time. Quem era titular agora passa a ter uma competição de qualidade no nosso time, e a gente consegue então montar um time muito competitivo para a Série A do Campeonato Brasileiro, que viria a terminar com o título do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar para vocês aqui então que na Libertadores a gente teve bons jogos. A gente perde pro River Plate por 3-1, o que mostra que a gente não vai ser um time totalmente dominante na Copa Libertadores, mas a gente consegue fazer outras vitórias no campeonato da Libertadores. A gente consegue poupar o time, e aqui é um ponto importante, ter jogadores que possam montar o time reserva para jogar o gauchão. Aqui percebam que o nosso time, fora o goleiro, né, fora o Luiz Júnior, é todo formado por jogadores do nosso time reserva. O nosso time titular totalmente focado nos jogos da Libertadores. A gente tem aqui o time titular, o Bento acaba chegando, isso aqui é importante falar também. O Bento estava livre depois que o contrato dele terminou lá na Arábia Saudita. A gente traz o Bento pro clube e a gente passa a ter dois goleiros de seleção brasileira. O Luiz Júnior, que é um goleiro muito bom, e o Bento, que aqui estava sendo convocado para a seleção brasileira. Então a gente consegue trazer aí o Bento. O Murilo já estava no time, o Wellington já estava no time, o Andrei Santos vem jogando, o André Anderson já estava no time, o Daniel Maldini também. Esse aqui tem sobrenome, tem família muito interessante, a gente traz para ser o nosso ponta esquerda. Então a gente melhora o time, a gente consegue ter uma estrutura de time bem montada, a nossa tática tá montada, a estrutura tá montada,
A gente só sobe o nível do time porque a gente sabia que as coisas aconteceriam. A gente passa aqui pelo Campeonato Brasileiro e a gente percebe que a gente tem muito bons resultados. A gente é eliminado aqui da Copa do Brasil, é verdade, mas é porque a gente jogou com o time reserva, né? Porque a gente não tinha o foco totalmente na Copa do Brasil, não daria para ter 3 competições ao mesmo tempo. A gente segue aqui no Campeonato Brasileiro, a gente faz ótimos resultados aqui contra o Goiás, um 5-0. A gente consegue ganhar de praticamente todos os adversários. A gente passa pelo Fluminense, que era o título que viria, era o time que viria disputar conosco o Campeonato Brasileiro naquele final de temporada. A gente passa pelo Boca Juniors, vou mostrar pra vocês como foi esse jogo contra o Boca Juniors na Bombonera, pra ver como o nosso time estava bem entrosado, com a tática bem aprendida e a importância de conseguir dar o passo acima, contratar bons jogadores e aproveitar tudo aquilo que a gente plantou lá atrás, começar a colher agora pra fazer uma vitória aí contra o Boca Juniors. A gente já vê aqui que eu perdi a Libertadores no final pro Palmeiras, né? Foi nos pênaltis e tudo mais. Mas eu acho que esse jogo do Boca Juniors é bem emblemático pra gente dar uma olhada. Temos a Bombonera lotada para assistir então a Boca Juniors e Ipiranga. A gente foi com Bento, o Heitor, ex-jogador do Inter na lateral. Foi muito mal o Heitor aqui, tava difícil achar lateral direito. Aranda, Murilo, Wellington, Baralhas, Andrei Santos e André Anderson. O Maldini na esquerda, o Peck na direita e o Rian no ataque. Aqui os jogadores de banco de reserva, aqui o Luiz Júnior já não estava, a gente acabou emprestando ele para jogar o final da temporada na Europa, já que o Bento era o nosso titular. Então esse foi o time que a gente encarou o Boca na Bombonera. A gente fez um excelente jogo contra o Boca. A gente vai ver então aqui a jogada do Andrei Santos, não, o André Anderson, lançando para o Rian Francisco. E aqui o nosso investimento está dando certo. O Rian está fazendo 1-0 contra o Boca na Bombonera. Depois o Rian está puxando o contra-ataque. Peck, Rian deixou passar e o Veiga, esse jogador do Boca, faz esse golaço garantindo 2-0 na Bombonera, o que mostra que o Ipiranga chegou, o Ipiranga é um time grande e o Ipiranga viria para grandes conquistas. A gente passa pelo Santos na semifinal da Libertadores também e a gente consegue garantir contra o Atlético Mineiro o título do Brasileirão. É bem verdade que a gente tentou entregar, né? A gente empatou com o Atlético Paranaense, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Goiás, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Fluminense, mas a gente tinha uma gordurinha muito boa e a gente conseguiu aproveitar disso, mesmo com o time não performando bem no final da temporada, que é o problema crônico do nosso Ipiranga de Erechim, mas dessa vez não teve pra ninguém. O Ipiranga de Erechim foi campeão do Campeonato Brasileiro, merecido por um clube que tem uma torcida tão apaixonada, por um clube tão tradicional do Rio Grande do Sul e chegando aí ao topo, que era o nosso grande objetivo aqui nessa saga. Contra o Palmeiras, a final da Libertadores, a gente acabou perdendo nos pênaltis. A gente jogou muito melhor que o Palmeiras, eu posso até mostrar pra vocês como é que foi essa partida. E o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas tudo bem porque a gente tem agora o nosso último capítulo. Bom, e agora a gente chega no último capítulo, que é a hora de aproveitar. Esse vídeo aqui serviu como incentivo para que você pegue o time que você gosta, time da sua cidade, time que você tem um carinho especial, e faça um save no Futebol Manager, utilize esse jogo para simular como seria a grande arrancada do seu time do coração ou de um time que você simpatiza rumo à Série A do Campeonato Brasileiro ou de qualquer outro campeonato, porque agora é hora de aproveitar. Tudo que a gente plantou lá atrás, a gente vai colher agora. O nosso time tem uma tática totalmente consolidada, a gente tem bons jogadores no elenco, nossa comissão técnica conhece o nosso trabalho. Se a gente for olhar lá, condições de treinos boas, condições de categoria de base muito melhores do que tínhamos no começo do save. A gente tem cláusulas de transferência que nos garantem por anos que a gente vai conseguir ter um orçamento bom. Tem jovens jogadores sendo lapidados pelo clube, todo ano a gente busca mais alguns. Enfim, a vingança contra o Palmeiras veio. Na Supercopa do Brasil a gente atropelou o Palmeiras para se vingar daquela final de Libertadores. Então é agora a hora de aproveitar esse Futebol Manager e tudo que a gente plantou lá atrás quando a gente passou aquele perrengue todo lá na Série C. Então que fique como incentivo esse vídeo, que você faça a sua saga e compartilhe comigo, que a gente pode aí crescer muito mais essa comunidade do Futebol Manager, tá bom? Valeu, um abraço para a torcida do Ipiranga de Erechim e vamos por mais.